Escolha as suas amizades são importantes também para aquilo que você está desenvolvendo na sua vida, né? Precisamos sempre ficar atentos com quem e para quem nós contamos os nossos sonhos, projetos, propósitos, né? Sabe escolher aqueles que vão estar ao seu redor, isso é muito importante, né? As pessoas que estão ao seu redor, que vão ouvir as coisas, as sementes que você vai lançar, elas precisam ser aptas para te abençoar também, para te dar incentivo, para estar com você nos momentos difíceis, né? Quem são essas pessoas, né? Tomar muito cuidado, porque muitas vezes nós damos pérolas aos porcos, né? Pessoas que não se importam com nossos sonhos, né? Pessoas que jogam aqueles baldes de água fria, né? Então essas não são pessoas para realmente estarem do nosso lado, né? As pessoas que nos rodeiam determinam geralmente muito de quem somos, né? Então se você começar a olhar para suas amizades, começar a olhar com quem anda, quem está na sua casa, quem você leva na sua casa, com quem você convive, vai te mostrar que tipo de pessoa que você é, né? Porque geralmente a gente se transforma muito naquilo que o nosso meio é. Não tem como fugir muito disso, né? Então, você pode dizer assim, eu não sou uma pessoa influenciável, mas na verdade isso é o que você pensa, né? Nós pensamos assim. A gente sempre vai pensar que a gente não é influenciado, mas nós somos. Nós somos influenciados pelas atitudes, nós somos influenciados pelo meio que nós estamos, somos influenciados pelos problemas, quanto mais ainda pelas pessoas, né? Pelas palavras que as pessoas nos dão, né? Mas se você está sempre com as mesmas pessoas, conversa sempre sobre os mesmos assuntos, onde que esses assuntos, onde que esses amigos seus estão levando você? Para onde que vai o seu tempo? Você está investindo tempo nessas pessoas? E esse tempo está indo para onde? O que ela está gerando para você? O que está sendo de bom essa amizade para você? Então, o nosso tempo é a moeda mais preciosa que nós temos. Se você está gastando tempo, investindo seu tempo em pessoas que não valem a pena, você precisa repensar suas amizades, né? Então, eu vou descrever para vocês aqui algo que eu acho muito interessante, que eu levo para mim, né? São os 3 tipos de amizades que a gente pode ter, né? Que são a número 1, amizade de destino, né? Amizade de destino. O que a gente pode falar sobre uma amizade de destino? A amizade de destino, muitas vezes, é aquela que você conversou com a pessoa 1, 2, 3 vezes, poucas vezes. Às vezes você mal conhece essa pessoa. Mas é aquela pessoa que você conversou 5 minutos e ela mudou sua mentalidade com algumas coisas que ela te falou. Ela fez uma ligação, talvez, que mudou o seu destino. Ou ela falou com uma pessoa a respeito de você, por causa de uma conversa, que talvez escolheu te contratar, ou que deu uma nova oportunidade para você. Essas são as amizades de destino. Ela não precisa ser sua melhor amiga, mas ela tem capacidade de mudar a sua história. Isso já aconteceu comigo, né? Eu tive um professor de informática na cidade de Piraju, e inclusive ele foi minha amizade de destino, né? Porque o meu primeiro emprego, aliás, o meu segundo emprego em Bauru, foi ele quem conseguiu para mim. Ele me convidou, vem trabalhar aqui. Eu me lembro de você, do curso e tal. Ele também já tinha se mudado para Bauru. Então foi uma amizade de destino que me ajudou muito a ser o que eu sou hoje, porque foi meu primeiro emprego de fato para trabalhar com administração, com compras, com projetos de gestão, né? Então ele pode te ajudar a mentorear no seu destino, né? Te dar uma direção. Essas pessoas são raras, né? E isso não significa que essa pessoa precisa ser mais velha, mais experiente que você. Muitas vezes é uma ideia que ela tem, ou algo que ela tem de especial, que ela libera para você, uma pérola, e você se aproveita daquilo. Então esteja atento às pessoas que estão do seu lado e esteja atento a essas amizades de destino. Coisas que as pessoas falam, que muitas vezes passam despercebido, é o destino batendo na sua porta. Esteja atento com seus ouvidos para ouvir esse tipo de coisa, né? Outra coisa, né? Falando a respeito de amizade de destino, né? Na época que eu trabalhava no supermercado, né? Ainda, antes de chegar aquela fase do estresse, já fazia uns 3 ou 4 anos que eu estava lá.
E tinha um cara que era da equipe também, assim. Ele não era assim meu amigo, nossa, que amigão, né? Casa, né? Ia em casa, saía comigo, não. Não era um cara que de vez em quando eu conversava dentro do trabalho, mas era uma pessoa que me inspirava muito pela forma dele trabalhar, dele conduzir as negociações, porque eu via ele sendo parceiro dos fornecedores, ajudando os fornecedores, ajudando a empresa. Então era algo que eu tinha como padrão para mim. Eu não queria passar o pé em ninguém, né? Então eu gostava da forma como ele trabalhava, né? Então na época eu já estava lá com 3 ou 4 anos e eu tinha intenção de pedir um aumento para o meu gerente. Eu formulei algumas ideias na minha cabeça e ia conversar com o meu gerente e eu pensei, não, eu vou conversar com essa pessoa ainda. E quando eu fui conversar com ela, ela me deu algumas ideias que abriram a minha mente, sabe? Ó, faz assim, fala a respeito disso, a respeito daquilo, cerca ele aqui, cerca ele daquela forma, para que ele não tenha como dizer que o seu trabalho não é bom nessa área, né? Cerca ele, cerca. E foi exatamente o que eu fiz. E quando eu fiz isso, no final da conversa com o meu gerente, ele ficou sem reação. Porque eu cerquei ele de uma forma como ele não tinha como escapar. Ele tinha que falar, ó, realmente, você merece o que você está falando, eu vou fazer isso. Mas se talvez eu não tivesse conversado com essa pessoa que me deu o destino, talvez eu não tivesse conseguido aquilo, né? Então a gente precisa se inspirar nessas pessoas que podem dar direção, que podem mentorear a gente, né, em algum momento da nossa vida, né? Temos também o segundo tipo de amizade, que é a amizade de diversão, né? São aquelas pessoas que você adora conversar sobre futebol, sobre as mulheres, aí, sobre maquiagem, sei lá, alguma coisa que você gosta, que tem alguma afinidade, que você convida para ir na sua casa para comer um churrasco, sai para comer uma pizza, se diverte, por hobby. Esse tipo de gente, você não vai simplesmente contar todos os seus planos, seus projetos. Não, 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 não. Não é o tipo de gente que você pode contar, né? Você vai sim se divertir, vai ser colega dessa pessoa, vai ligar para ela quando você estiver entediado para sair, né? No entanto, ela não é o tipo de pessoa que você pode dividir os seus sonhos, porque ela não está com o mesmo propósito que você, ela não tem o mesmo plano, a mesma convicção que você. Então você precisa saber se essa amizade tem os mesmos propósitos, os mesmos planos, se o jugo não é desigual, né? Muitas vezes você arruma amizades que estão indo para um lado e você para o outro. Você pode se divertir com ela, ótimo, legal, se divirta mesmo. Tem que ter prazer na vida. Mas na hora de você fazer os seus sonhos, os seus projetos, não é com ela que você deve compartilhar. Está me entendendo? O terceiro tipo de amizade é a amizade de propósito. Essa aqui é uma das principais. Porque é aquela amizade que vai estar com você sempre nos momentos de dificuldade e nos momentos de prosperidade também, que vai te incentivar. Esse tipo de pessoa é raríssimo. Lá 1, 2, 3, dá para você contar nos dedos, né? Que você pode contar com a índole da pessoa, para não distribuir os seus sonhos para outros, né? Para não ridicularizar você, né? Porque muitas vezes a gente sonha e as pessoas ouvem nossos sonhos e chamam a gente de loucos, né? Assim como foi com José, os irmãos dele acharam que ele estava louco, né? Quando ele contou os sonhos que Deus deu para ele, né? Então, esse tipo de pessoa vai te ajudar a criar novas ideias, né? Então, esteja atento. Esse tipo de pessoas muitas vezes são mais do que um irmão, são pessoas que de sangue mesmo para você, não que tenha nascido da mesma mãe, né? Mas como se fosse. É um presente de Deus, então procure conservar, você já sabe, para manter esse tipo de pessoa no seu círculo de amizade, né? Essa amizade de propósito, por ser rara, a quantidade de pessoas no círculo nunca vai passar de 2 ou 3 pessoas, né? Até mesmo Jesus, né? Jesus tinha lá a multidão, dentro da multidão ele tinha 100, dentro dos 100 ele tinha 12, dentro dos 12 ele tinha 3, e dentro desses 3 ele tinha um, que foi João, a qual ele contou a respeito do Apocalipse, né? Então, você vê que próprio Jesus, a amizade de propósito dele era João, né? E mais 2, mas ainda assim, para esses outros 2, ele não contou o Apocalipse, ele contou apenas para João. E a gente precisa ficar antenado, porque muitas vezes essas pessoas podem mudar. Então, às vezes a pessoa que hoje é teu amigo de propósito, de repente Deus dá outro propósito na vida dela,
E daqui 3, 4, 10 anos, a vida dela é outra, o propósito dela é outro. E já não serve mais como uma amizade de propósito para você. Então Deus sempre vai preparar pessoas para fazerem esse tipo de propósito com você, né? O quarto item da nossa lista são as decisões erradas, né? Não podemos culpar o diabo de tudo que acontece de ruim nas nossas vidas. Afinal, como eu já falei, né, ele não tem poder para fazer isso, né? E a maioria das decisões são tomadas por nós mesmos. Então, nós mesmos causamos o nosso próprio deslize, né? O nosso erro acaba levando a gente à ruína. Então, a gente não pode culpar nem a família, nem pais, mãe, esposa, filho, amigo, né? Por problemas que nós mesmos causamos, né? O fato é que a maioria dos nossos problemas nós mesmos criamos. Nós precisamos parar de pensar sobre essas atitudes e as decisões que a gente toma no nosso cotidiano para começar a tomar as decisões corretas, né? Refletir, como eu já falei no começo do vídeo, né? Parar de viver no automático e começar a refletir sobre as coisas que a gente tem que realmente fazer. O quinto item, andar fora do propósito de Deus. Quando a gente anda fora do propósito de Deus, eu garanto para você que é 100% de chance de fracasso. De fracasso. E eu não estou falando de você fracassar financeiramente, por exemplo, de entrar nas dívidas. Eu estou falando de você realmente ser feliz, né, naquilo que você está fazendo. E muitas vezes nós fazemos coisas que não é o projeto de Deus nas nossas vidas, mas que dá dinheiro, que dá alguma satisfação, né, financeira para você. Mas aquilo não traz para você a plenitude da riqueza de Deus. Não que você vai ter mais ou menos, não é isso. Não traz a plenitude da felicidade, da alegria, do gozo que vem de Deus no propósito dele. Então nós precisamos estar atentos se aquilo que nós estamos fazendo é realmente o propósito de Deus. Isso pode ter te enriquecido, mas ainda assim não significa que é o propósito de Deus. Ser rico não significa que você está no propósito de Deus. Tenha isso em mente. Ser rico não significa que você vive o propósito de Deus, né? Talvez você possa dizer que não sabe qual que é o propósito de Deus na sua vida. Mas o propósito de Deus é muito claro para nós. O Senhor, ele trabalha com paz de espírito, né? Então, quando nós fazemos algo que nos dá paz de espírito, e não dá preocupação, não dá aquela tensão, será que eu estou fazendo? Será que é isso mesmo que Deus tem para mim? Então, talvez isso tenha algo errado na sua vida. O propósito não seja esse. Então, nós precisamos estar atentos, porque o propósito traz a paz. Quando você faz algo que está no propósito de Deus, a paz, ela enche o teu espírito e aquilo transpassa para a sua vida externa. As pessoas veem, poxa, esse cara é tão em paz, né? Ele tem um propósito de Deus, a gente sente que quando ele chega, as coisas são diferentes, né? Isso significa que você está realmente no propósito de Deus. Se você não sente paz nessa situação que você está, se você não se sente bem, está infeliz, insatisfeito, é porque você está fora do propósito, meu amigo. Então procure fazer algo que você nasceu para fazer, algo que Deus te deu talento, e a sua vida vai mudar, e a alegria estará sempre presente na sua vida dessa forma. Então, o sexto item que a gente pode falar é a respeito da falta de conhecimento. Oséias 4:6. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Conhecimento é poder, né? A gente vê falar a respeito das ações na bolsa, né? Quem tem o conhecimento privilegiado, que sabe das coisas que vai acontecer na bolsa antes de todo mundo, ela compra e vende antes de todo mundo e ganha dinheiro, né? Então as informações, elas ganham dinheiro. As informações, elas têm o poder de levar você a economizar tempo, economizar espaço. O conhecimento, ele faz com que você desenvolva as coisas muito mais rápido do que outras pessoas. Muitas vezes o que você pode fazer em 5 minutos, as pessoas podem demorar 10 anos sem aquele conhecimento que você tem. E da mesma forma o contrário, né? Às vezes seu concorrente em 5 minutos resolve um problema que você talvez demoraria dias para fazer porque você não tem conhecimento, né? Então se esforce para conhecer, não importa a área de estudo.
né? Você sempre terá os melhores resultados do que aqueles que nunca estudaram nada sobre o assunto, né? O que eu quero dizer com isso, né? Muitas vezes a gente pensa assim, mas eu sei tão pouco, né? O que eu vou fazer? O que eu tenho para dizer para você é que o pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada. Então desenvolva mesmo, comece com pouco. Não tem problema, apenas comece. Comece a fazer. E aquilo vai ser útil para alguém, com certeza vai ser útil. Eu não estou falando de conhecimento, uma faculdade, um curso, ainda que isso seja excelente, né? Tem que fazer mesmo, tem que estudar. O que eu estou falando é a respeito de ensinos, de assuntos do cotidiano, por exemplo, de finanças. O que você vai fazer para melhorar suas finanças? Você precisa conhecer. A respeito de planejamento, o que é dinheiro, como é que você faz para conseguir uma reserva de emergência, entendeu? Você precisa entender que o conhecimento é o que vai trazer a luz para você. Talvez você nunca tenha ouvido falar a respeito de uma reserva de emergência, mas aqui com a gente no canal você vai ouvir, né? Então, se você aprender, você vai entender como é simples. E talvez você nunca tenha pensado nisso. E vai te ajudar muito, né? Então você pode escolher aprender com seus erros e acertos, como eu fiz no começo da minha trajetória. E demorei anos para aprender. Ou talvez ouvir aqui os nossos vídeos, e em vídeos aí de 5, 10, 15 minutos, aprender o que eu demorei 10 anos para aprender na vida, né? Então você escolhe como que você quer viver. Né? Você já aprendeu o que é dinheiro? Já aprendeu a como gastar o seu dinheiro? Como obter uma renda extra? Como investir o seu dinheiro? Olha coisas que você pode aprender, né? Aprendeu a parar de culpar a vida e ir atrás daquilo que realmente importa para a sua vida financeira? Você já aprendeu isso já? Parar de culpar os outros e correr para cima daquilo que realmente é importante? Aprendeu que a culpa não é de ninguém a não ser sua? Isso eu demorei para aprender, viu? Mas hoje eu sei que quando algo dá errado, a culpa é minha e eu preciso resolver. Não importa quem está envolvido. Se eu estou ali, aquilo faz parte da minha vida, eu resolvo. Né? Aprendeu como compartilhar sua vida financeira com sua família? Isso é algo importante. Você precisa aprender a respeito disso. Nós vamos falar sobre isso também. Como alcançar o sucesso financeiro? Eu adoro esse tema, né? Nós vamos também conversar sobre isso em breve. Aprendeu o que a palavra fala sobre finanças? Você tem lido a Bíblia para fazer o que Deus tem para dizer para você a respeito de finanças? Né? Quanto tempo da sua vida você gasta com coisas inúteis? Ou quanto tempo da sua vida você já desperdiçou com pessoas e coisas que não te levaram a lugar nenhum? Quanto tempo da sua vida você gasta com coisas inúteis? Ou quanto tempo da sua vida você desperdiçou com pessoas e coisas que não te levam a lugar nenhum? Você precisa aprender a mensurar quando isso acontece, né? A ver que isso não é mais importante, que aquilo passou a ser importante. Você precisa ter essa mentalidade, nós vamos falar sobre isso também. Tudo isso é conhecimento. E muito mais tópicos você pode desenvolver na sua vida para você alcançar o sucesso e parar de culpar as pessoas e as coisas e o trabalho e isso e aquilo e o diabo pelo seu fracasso financeiro. Deixe essas coisas de lado. Comece a aprender, comece a desenvolver, comece a entender como o mundo funciona, como que o propósito de Deus funciona diante do mundo e usar essas coisas em seu benefício. O poder está na sua mão, né? Não culpe o mundo ou a Deus pela falta de oportunidade. Crie suas próprias oportunidades através do conhecimento que você tem. O conhecimento que você tem é o que vai criar as oportunidades. Quanto mais conhecimento, mais oportunidades você vai ter. Outra coisa que a gente pode falar, que é o 7º item da nossa lista, é a falta de objetivo. É muito interessante quando a gente entra nesse tema, porque a falta de objetivo é algo que afeta muitas pessoas, né? O objetivo é o plano seu. Você tem que ter um plano, né? Qual que é o objetivo, por exemplo, dessa haste de microfone aqui? É manter o microfone preso aqui para mim poder falar. Esse é o objetivo dela. Então ela foi criada com esse objetivo. Foi traçado um plano para ele e agora ele está executando isso muito bem. Né?
Então nós precisamos traçar um plano na nossa vida, um objetivo. E o objetivo é aquilo que nos motiva a crescer. Se você tem algo para trazer à mente sempre que você está fazendo alguma coisa, aquilo é o que vai trazer para você a sensação de que você precisa continuar, de que você precisa ser determinado. Naqueles dias que for difícil levantar a cama para resolver os problemas, porque a gente vai ter, não tem como, a gente vai ter dias difíceis, né? De problemas que parecem incuráveis, né? Mas que nós precisamos nos determinar ainda mais, levantar para conseguir traçar a rota para esse objetivo. Então precisamos ter em mente o que nós queremos realizar, criar um plano para chegar até lá. É como se fosse um GPS, né? E o planejamento é o GPS do seu sucesso. Se você planeja chegar em um determinado lugar, traça uma rota, né? Até, vamos, por exemplo, assim, vamos fazer uma viagem, né, do Brasil aos Estados Unidos, por exemplo. Vamos supor que o nosso objetivo seja chegar nos Estados Unidos, né? Como que você vai? Você vai de avião, você vai a pé, você vai de carro, você vai de moto? Como é que você vai? Tá. Vamos supor que a melhor forma de ir, a forma mais barata e mais rápida seja de avião, que provavelmente é. Então legal, você vai pegar um voo de São Paulo a Nova York, vai pegar uma conexão em algum lugar, como você vai fazer? Entendeu? Então, o seu objetivo é partir de São Paulo até Nova York, né? E muitas vezes a gente acaba errando esse caminho, né? Errando a entrada, e é natural, né? Por exemplo, eu tracei um destino São Paulo, Nova York, mas acabei pousando lá no Caribe. E agora, o que eu faço? Desisto da minha viagem para Nova York? Não, traço um novo plano saindo do Caribe até Nova York. A gente não pode desistir. Se você erra, é natural, a gente vai errar, a gente vai sair do contexto muitas vezes, sem perceber. Mas nós precisamos ter a sensibilidade para corrigir o traçado e voltar para o lugar onde nós deveríamos estar para chegar até o objetivo, né? Deixe seu orgulho de lado, assuma os seus erros quando acontecer. Muitas vezes a gente tem um sério problema, né? Estamos viajando para Nova York, chegamos no Caribe e começamos a chamar o Caribe de Nova York, né? E as pessoas, não, mas aqui não é Nova York. Não, aqui é Nova York. Aqui o Caribe agora é Nova York, porque eu cheguei aqui e falei que é Nova York. E isso não pode acontecer, o orgulho não pode tapar os seus olhos, né? Para as coisas que você precisa corrigir. Se você tiver que pedir perdão para alguém, peça perdão. Se você tiver que dizer para alguém, o caminho que eu tomei errado, tenha coragem de dizer. Vamos corrigir aqui e vamos buscar novas alternativas para chegar lá em Nova York, né? Não podemos deixar de fazer as coisas por orgulho, né? O orgulho é um negócio terrível, né? Soberba, né? Enfim. Não deixe que isso atrapalhe o seu objetivo, né? O objetivo precisa ser claro e alcançável para que você possa perseguir. Não adianta também pensar dessa forma assim, eu quero chegar até a China a pé, né, aqui do Brasil. É um destino alcançável? Chegar na China a pé, saindo do Brasil? Não, não é. Primeiro porque tem um oceano inteiro para você atravessar, né? Como é que você vai atravessar a pé o oceano? Não tem como. Não tem como. A não ser que você tenha muita fé para andar sobre as águas, né? Aí legal, né? Mas você pode traçar um objetivo de chegar de navio até a China, fazer conexões de avião, né? De traçar um curso até a Europa, pegar um carro, fazer uma viagem de passeio da Europa até a China, você pode. Então o objetivo precisa ser claro para você poder perseguir. Se você pega e fala que você vai chegar à China a todo custo a pé, quando você chegar na praia você vai ver que não dá. E o que vai acontecer? Você vai desanimar. Então, pense no seu objetivo como uma grande caminhada, né? Quais vão ser os grandes entraves dessa grande caminhada que você tem que percorrer? Como você vai chegar até lá? Pense nos possíveis problemas para a forma como você escolheu traçar esse objetivo, né? É impossível chegar ao objetivo sem passar pelas etapas.
Quando tentamos dar um salto maior que a perna, certamente vamos errar o salto. Então, seja objetivo em coisas alcançáveis para você, tá bom? 8º item, falta de mentores. Fique com a gente porque os 3 últimos itens aí podem chacoalhar a sua vida, são os mais importantes, né? Continue com a gente até o final desse propósito, né? Bom, falta de mentores é algo que é muito importante a gente ouvir, né? Como você pode desenvolver algo se você não conhece nada? Nada. Você pode estudar sozinho, mas você pode ter um mentor a respeito daquele assunto. Quando você tem alguém para te mentorear, é muito mais fácil você desenvolver o seu propósito, né? Como eu já falei, né? Lá nas amizades de destino, né? Essa pessoa que te mentoria, ela pode dar um destino para você, você demoraria 10 anos para alcançar. Em 5 minutos, em um mês, em um ano, você pode alcançar muito mais rápido, né? Então você pode ter um mentor nas finanças, né? Eu sou um mentor de finanças, né? Trabalho com isso. Você pode ter um mentor espiritual, pode ser seu pastor, apóstolo, profeta, seja lá quem for espiritualmente superior a você. Você pode ter um mentor no seu relacionamento, né? Que pode ser um psicólogo, né? Você pode ter um mentor educacional, que pode ser um professor seu para determinada coisa que você vai aprender. Então, quando você tem alguém que já viveu a experiência que você está passando, é muito mais fácil você desenvolver aquilo. Por quê? Se você vai conversar a respeito de um problema que você passou com esse determinado indivíduo, ele já pode dar todos os caminhos possíveis para você que ele conhece. Ele não vai te dar todos os possíveis, né? Ele vai te dar todos aqueles possíveis que ele conhece. Ainda assim, já são muito mais caminhos do que você, que não conhece nada a respeito do assunto, né? Então, isso é muito importante. É um tempo precioso que você deixa de perder quando você não tem um mentor, que não volta mais, né? Porque se você vai tentar no tentativas e erros, até quando? Até quando? Quanto tempo você vai perder? Agora, aquela palavra pode mudar a sua vida, né? Palavras de sabedoria. No entanto, atenção para quem você escolhe como mentor, né? Essa pessoa precisa ser idônea, essa pessoa precisa ser uma pessoa de Deus na sua vida, uma pessoa preparada por Deus para te ajudar. Então, não queira também estar com mentores que não querem te ajudar. Muitas vezes nós escolhemos pessoas para nos mentorear, mas as pessoas não nos escolhem, né? E isso é um grave erro que muitas pessoas cometem, né? Porque acaba indo atrás da pessoa e a pessoa com má vontade acaba não mentoreando da forma adequada. Então, muita atenção, pessoal. Esteja com quem tenha prazer de estar com você, de te ensinar. 9. Decisões por impulso. Rapaz do céu, isso aqui é um negócio, coisa de louco. Acontece muito, né? A maior parte dos erros financeiros começam por decisões por impulso, né? Aquele desejo de comprar ou ter algo. Portanto, pense sempre 2 vezes antes de você usar um cartão de crédito, antes de você usar um cheque, se você ainda tiver, é raro, né? Ou de comprar alguma coisa fora do padrão do seu orçamento, né? E eu vou dar aqui uma dica preciosa, ó, pega isso aqui, ó. Técnica do deixe para amanhã, né? A gente sempre fala assim, ó, deixa para amanhã, não tô afim de fazer isso hoje, depois eu vejo isso aí, né? Mas só que quando as coisas são coisas que nos interessam, né? Ah, eu quero trocar de carro, comprar uma casa, comprar uma roupa, comprar um tênis, comprar um produto, um serviço, seja lá o que for, aquilo parece que dá um comichão, assim, que você quer comprar agora, eu quero agora esse negócio, né? Eu quero agora, precisa ser agora, você vai lá e compra, né? Então vamos pegar a técnica do deixa para amanhã, que muitas vezes nós fazemos isso com coisas importantes, né? Deixa para fazer o orçamento amanhã, deixa para planejar, para pensar nisso amanhã, deixa para conversar a respeito disso amanhã, deixa para outra hora, né? E vamos pegar essas decisões por impulso e deixar para amanhã também. Por que deixa para amanhã? Se você deixa para amanhã, o que você vai pensar durante toda a sua noite, quando você for dormir, quando você acordar? Vai trocar uma ideia com sua esposa, sua mãe, seu pai, sua irmã, seu parceiro, né? Pessoas próximas. O que você acha de eu comprar disso? Cabe no orçamento, né? O que isso vai interferir?
aonde que nós vamos chegar, qual que vai ser o benefício, será que vale realmente a pena o esforço de comprar esse item aqui? Né? No decorrer do dia, passado a noite, no outro dia, se aquilo realmente for importante, você vai comprar. Mas se durante esse pensamento, né, de passar um dia ou outro, esse período, essa coisa não for importante, isso vai ficar muito claro para você. E isso vai ser algo que vai impactar a sua vida, porque você vai deixar de comprar coisas que não precisam. Né? Então deixa para amanhã, você vai comprar alguma coisa que não é importante, não custa a vida da pessoa naquele momento, deixa para amanhã. Pensa de novo. Né? Pensa de novo, pensa de novo. Muitas vezes nós compramos coisas sem pensar, e daqui um mês, dois está lá jogado lá na nossa casa, coisa que a gente nem usa mais. Né? Coisas que são de valor muitas vezes e que estão lá jogadas atrás. Então pega essas coisas e vende, já que você não vai usar mais, você comprou por impulso mesmo, está lá para você pagar no cartão. Pega isso que você não vai usar e vende, troca, né? Põe no bazar, sei lá, faz alguma coisa com isso, doa, né? Se não tiver interesse de vender. Né? Então use essa técnica do deixe para amanhã, isso vai te ajudar muito. Se você fizer, você vai encontrar muitas falhas no seu desejo, vai ver que aquilo realmente não vai te fazer falta se você deixar de comprar. Né? Dessa forma, as decisões por impulso vão diminuir e muito em seu ímpeto e cada vez menor vai ser a força de vontade de você comprar algo por impulso. Né? Então atenção, deixa para amanhã, fica a dica. Vamos entrar agora no nosso 10º tópico, um tópico muito importante, continue com a gente para aprender um pouco mais, que é a respeito do planejamento. Rapaz do céu, o planejamento é um negócio que se você faz, pode te levar ao sucesso, mas se você não fizer, ou fizer ele mal feito, pode te levar ao fracasso completo. Né? Então, quando você planeja alguma coisa, e quando há um cronograma nesse planejamento, as coisas se tornam muito mais fáceis de você conseguir o êxito naquilo que você está fazendo, né? Você pode fazer isso num papel, numa planilha, o seu planejamento da forma como você achar melhor e mais fácil de você visualizar. Né? Mas você tem que fazer, não tem jeito. Né? Imagina assim, ó, da seguinte forma. Se você vai fazer um planejamento, vamos supor que você precisa construir um quarto e você tem 30 dias para fazer esse quarto. Se você fizer ele sem planejamento, muitas coisas podem acontecer de errado. Né? Mas nós podemos planejar e fazer um cronograma dessa obra. O que seria um cronograma? É dividir em etapas, né? Períodos, algumas fases daquilo que você tem que fazer. Né? Fatiar aquilo que você tem que fazer, fatiar o planejamento. De tal forma que você poderia pensar da seguinte forma. Eu vou fazer uma estrutura, um quarto, né? E esse quarto vai ter uma estrutura, né? Que é a base, né? O fundamento, depois as paredes e telhado. Vamos pensar de forma simples, tá? Vamos pensar em acabamento, enfim, só parte básica do negócio, tá? Para a gente entender só o processo. Então, o nosso planejamento é construir em 30 dias o quarto, correto? Como que a gente vai fazer? Vamos fazer um cronograma, então. Dentro do planejamento, o nosso cronograma vai ser da seguinte forma. Do dia 0 até o dia 10, que é o 10º dia do projeto, a estrutura tem que estar pronta. O alicerce, enfim, os pisos não, né? Os pisos vêm depois, né? Esquece os pisos. Mas enfim, a estrutura, né? E o alicerce. Do 11º dia ao 20º dia é quando vai se levantar toda a parte da infraestrutura do quarto, né? Que são as paredes, né? Os batentes, colocar as janelas, enfim. E depois, do 21º dia até o 30º, a colocação do madeiramento e do telhado. Então nós temos um projeto para 30 dias, esse é o planejamento, construir um quarto. Dentro desse quarto nós temos um cronograma para os 10 primeiros dias, do 10º ao 20º dia e do 21º até o 30º dia. Se caso você chegar no 12º dia e entender que a estrutura ainda não está pronta, você vai precisar adaptar todo o seu planejamento para que no 20º dia aconteça de você já ter terminado suas paredes,
correto? Ou seja, você gastou 12 dias dentro da primeira etapa para fazer a sua estrutura, você deveria demorar 10. Ou seja, agora você só tem 8 para fazer a parte da estrutura. Então, como você vai fazer isso em 8 dias? Então, você vai ter que pensar, recalcular, né? Para que depois você possa ter o tempo do 21º dia ao 30º para construir o seu telhado, né? Então, essa é uma forma simples de você pensar o que é um planejamento, o que é um cronograma. Isso nas finanças você vai colocar lá quanto você ganha, né? Os 30 dias do mês, por exemplo, quanto você vai gastar em qual dia, qual conta você paga em qual dia, enfim, colocar todo detalhadamente o que acontece nas suas finanças durante o mês. Essa é uma forma de você começar a planejar para você enxergar o que está acontecendo. Para que quando você chegue lá no dia 15 do mês, no dia 20, você não olhe para o seu planejamento e diga, já acabou o dinheiro, mas as contas ainda não acabaram. Então, o que acontece? Você precisa fazer com que o planejamento se adeque à sua realidade. Se a sua realidade não é terminar a estrutura, terminar a infraestrutura, né, a parte dos alicerces, até o 10º dia, mas assim, no 12º dia, você tem que trabalhar em cima daquilo que você consegue fazer. Né? Então, adaptar esse planejamento é natural. Né? Não que o planejamento, esse se não fizer assim, acabou o mundo. Não, o planejamento ele tem que ser readaptável. Né? Ele tem que ser fácil de entender, para você visualizar, para ver onde que você saiu do eixo e poder corrigir o seu traçado para voltar a fim de que no final do período você alcance o seu objetivo, ok? Então agora nós vamos falar sobre o último item, e para mim é o mais importante de todos eles. Então, para encerrar, o peito, vamos lá. Número 11, ouvir a voz de Deus, isso é a parte mais importante. O principal motivo do sucesso, da prosperidade, é ouvir a voz de Deus. Quando você tem intimidade com Deus, você tem livre acesso, né, a ouvir a voz de Deus, isso é tremendo, né, da parte do Senhor. Ele nos dá as dicas, ele nos dá as sacadas. Né? Muitas vezes as pessoas pensam, pô, esse cara é criativo. Mas na verdade foi o relacionamento com Deus que gerou aquela ideia. Então nós precisamos sempre estar ouvindo a Deus, sempre estar na presença do Pai, sempre estar buscando a face do Senhor, pedindo orientação todos os dias. Dê um bom dia para o Espírito Santo quando você acordar, uma boa noite quando você for dormir. Não esqueça de estar sempre se atualizando das coisas que Deus tem te ensinado. Se Ele te deu uma ideia, anote. Coloque sempre no seu caderno aquilo que é realmente importante da parte de Deus para você. Os sonhos, os planos, os projetos que você recebeu de Deus, os desenhos. Coloque, escrevam eles, seja numa planilha, seja num papel, não sei. Mas de forma que você possa lembrar das coisas que Deus te falou. Porque a gente esquece das coisas muito fácil. É muito fácil nós esquecermos das coisas. Então tenha em mente que a nossa memória é fraca. Mas a memória de Deus não é. E Ele se lembra das promessas, e nós precisamos viver essas promessas, precisamos caminhar para essas promessas. E através da sabedoria de Deus, do conhecimento da palavra, da mentoria dos seus pastores e líderes, você vai alcançar o seu sucesso. Então esteja sempre na presença de Deus, nunca deixe de buscar, esteja sempre com Deus, em nome de Jesus. Então pessoal, terminamos aqui o nosso vídeo. Muito feliz por você ter acompanhado até o final. Não esqueça de deixar o seu like. Permaneça sempre ouvindo aí a respeito dos nossos vídeos. Compartilhe, faça com que mais pessoas aprendam a respeito das coisas de Deus, aprendam a respeito de finanças, para que elas possam se estruturar bem na vida e ter sucesso, tá bom? Um grande abraço, espero vocês no próximo vídeo. Até mais!